dois, um, dois. Boa noite, a paz de Deus a todos os irmãos. É com muita alegria podemos estar numa segunda-feira, o dia da semana, logo segunda-feira, seja o trabalho, seja a escola, é sempre muito difícil. Mas pela graça de Deus nós podemos estar nesta noite aqui, depois de um dia maravilhoso, no dia de ontem, os que cá estiveram, da parte da tarde, de manhã eu não estive, certamente também foi muito bom e acreditamos que nesta noite também vai ser excelente. Amém? Quantos é que podem concordar comigo? Amém. Graças a Deus. Nós queremos dar bem-vindo a todos, aqueles que estão connosco. Este é o dia que ainda está dentro do evento. Amanhã iremos ter o último dia, querendo Deus, e acreditamos que Deus tem coisas ainda mais para nós. Estamos na expectativa não apenas de receber, mas acima de tudo nós podemos dar. E para nós também é um prazer muito grande o grupo de louvor, praticamente os elementos de Campo de Ourique, da congregação de Campo de Ourique, irão estar hoje de serviço, para servir a Deus também, aos irmãos, e nós queremos também juntamente com eles para louvar a Deus e adorar a Deus. Também certamente Deus irá usar o seu servo para ministrar a palavra de Deus. Vamos ficar de pé e vamos então pedir ao grupo também para subir, neste caso vir à frente. Subir, tínhamos que subir um degrau, mas vir à frente para nós então podemos nesta noite orarmos a Deus e abrir o nosso coração para o nosso grande Deus. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Queremos agradecer-te por esta oportunidade que tu nos dás. Obrigado, Senhor, porque neste dia que tu criaste, Senhor, ao final deste dia queremos ainda dar-te toda a honra, toda a glória, levantar bem alto a pessoa bendita de Jesus. Senhor, agradecemos, Senhor, durante estes dias, Senhor, têm sido dias maravilhosos. Obrigado também porque o nosso coração se alegra por aqueles que ontem, Senhor, receberam Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Obrigado, Senhor, porque o céu está em festa e nós queremos também celebrar nesta noite, acreditando, Senhor, que tu tens muito mais para nós. Queremos, Senhor, que as nossas mentes possam estar cativas à tua palavra, Senhor, nosso coração também, e tomamos a autoridade que há no nome de Jesus e repreendemos qualquer distração, qualquer pensamento contrário àquilo que tu tens para nós, e o Espírito Santo possa ter plena liberdade, Senhor, de operar, Senhor, através deste tempo de louvor e adoração na tua palavra que vai ser ministrada. Senhor, traz cura, traz libertação, traz salvação, Senhor. Nesta noite, Senhor, queremos levantar bem alto Jesus na nossa vida. Pai, nós entregamos tudo nas tuas benditas mãos, no nome de Jesus. Amém. E o povo pode dizer amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Vamos aproveitar que já estamos de pé e vamos louvar o nome do Senhor nesta noite, dizendo: a minha rocha tu és a causa do meu ser, e porque nós provamos da sua graça, nós agora podemos louvar o Senhor, Rei das Nações, o Senhor que é maior do que todas as coisas. Amém? Tua graça provém da tua
Senhor, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Te louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, porque de ti e para ti são todas as coisas. E a ti nós te damos glória, te damos honra, porque tu és o nosso Senhor, o nosso conforto, a nossa provisão, aquele que nunca nos desampara, aquele que nós podemos provar pela tua graça. Nós podemos te receber, podemos dizer: para ti são todas as coisas, Deus. Então tudo o que nós fizermos é para ti, e tudo o que nós vamos fazer nesta noite vai ser para ti. Nós agora te queremos dar louvor a ti, tudo para ti glória, para ti honra. Vamos louvar o nosso Deus, porque dele e por ele todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Levanta as tuas mãos e diz isto ao Senhor.
dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para Ele a glória. Amém. O Senhor é sempre fiel. Amém. Amém. A próxima música que iremos cantar fala sobre a sua bondade, sobre como Ele é sempre fiel, como Ele nunca falha, como nós podemos estar descansados nas suas mãos. Podemos saber que desde quando nos levantamos até o nosso deitar, Ele está sempre a cuidar de nós. Nós temos que cantar quão bondoso Ele é, sempre fiel, sempre pronto para nos ajudar, sempre pronto para nos auxiliar. E mesmo quando passamos pelo fogo, quando passamos pela escuridão, a sua presença nos conforta. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és o meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão
todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. A paz de Deus a todos e boa noite também a todos. Antes de sentar, eu vou pedir que abrem as Bíblias, por favor, no Salmo de número 126. Vamos ler apenas um versículo. Diz assim, Salmo de número 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esta conferência, esta campanha tem sido uma bênção. Já desde sexta-feira eu digo que tenho sido abençoado. Muito mais ficou quando no domingo, ontem, vimos aqui almas a serem salvas. E eu digo que alegrou muito o meu coração. Mas eu quero contar o testemunho deste fruto, deste domingo. Sei que alguns foram, Deus tocou, Deus falou, mas um desses almas que estavam aqui, no domingo eu lancei um desafio à igreja e disse, olha, quem quiser depois do almoço vir evangelizar, nós vamos sair, porque o pastor Josué deixou os folhetos, que é para nós distribuirmos. Eu disse, olha, ao meio-dia, depois do almoço, nós vamos estar aqui. E apareceu um grupo e fomos até aquele lado das galinheiras e distribuímos. Sabe que um dos aceitaram Jesus, um do que aceitou Jesus, foi por causa do folheto. Por isso eu digo que vale a pena sempre fazer a obra de Deus, porque nunca é vã o nosso trabalho no Senhor. Por isso, quando houver algum apelo para evangelizar, para orar, para trabalhar, apareça. Deus vai fazer a sua parte. E eu acredito que Deus faz, porque Deus quer ver almas rendidas aos seus pés. Amém? Deus ricamente abençoa e vamos continuar a adorar esse nosso Deus. Amém? Não há nada melhor que o nosso Deus. Amém? Mas não me preenche, pois nenhum tesouro que possa alcançar me satisfará. Mas tiraste, Deus, mudaste a minha vida e todo o meu ser novo se fez em teu amor.
mesmo sabendo das falhas e erros, me chamas de mim. Porque o Deus das montanhas, também Deus dos vales, e seja onde for, me encontras, Senhor, com graça e amor. Não há nada, nada melhor, oh, nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que tu. Não há nada, nada melhor, oh, nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que tu. Torna choro em dança, das belezas à cinza, tornas vergonha em glória. Sei que só tu podes, Deus. Tornas choro em dança, das belezas às cinzas, tornas vergonha em glória. Sei que só tu podes, Deus. Morte tornas em vida, e os sepulcros em jardins. No mar abres caminho. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Não há nada, nada melhor, oh, nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que tu. Não há nada, nada melhor, oh, nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que tu. Morte tornas em vida, e os sepulcros em jardins. No mar abres caminho. Sei que só tu podes, Deus. Morte tornas em vida, e os sepulcros em jardins. No mar abres caminho. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Nada melhor, oh, nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que tu. Não há nada melhor, não há nada, nada melhor, oh, nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que tu. Obrigado, Mira, Daniel e todos os nossos jovens. Eu não consigo guardar o nome, mas são
todos abençoados. Campo de Ourique é uma benção, pastor Gracindo. Amém. Que tempo fantástico, irmãos, estamos a ter desde sexta-feira. Os irmãos estão felizes por aquilo que está a acontecer. E é tão bom, irmãos, poder partilhar o amor de Deus, receber da palavra de Deus. E eu estou tão feliz por ver a igreja também tão feliz também. Queria convidar o pastor Josué, já? Muitas vezes eu e o pastor José já fizemos muitas campanhas por este Portugal. E hoje estamos mais uma vez, parece que estamos numa campanha, mas parece que estamos ao ar livre. Quantas vezes fizemos isso? Que Deus possa abençoar grandemente o servo dele e esta noite possamos receber algo fantástico de Deus. Desde sexta-feira temos ouvido a palavra de Deus através do pastor Luiz Reis, pastor Isaac, sábado e ontem, e hoje e amanhã não vai ser diferente. Estamos preparados? Estamos preparados? Amém? Feche os vossos olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua graça, Senhor, possa ser derramado em cada coração, Senhor, porque nós viemos, Senhor, por causa de Ti, por causa do Teu amor, por causa daquilo que Tu tens para nós. E nesta noite, Senhor, Tu vais usar o Teu servo de uma maneira extraordinária, Deus. Vais falar o nosso coração e nós abençoamos, Senhor, porque, Deus, Tu já estás, Senhor, já colocou a palavra no coração do Teu servo. E hoje Ele vai entregar, Senhor, de uma forma, Senhor, abençoadora para as nossas vidas. Que possamos receber com graça, Senhor, com coração humilde, Senhor. E possamos depois, Senhor, praticar esta mensagem, essas palavras que vamos receber de Ti. Muito obrigado, Senhor. Tu tens sido fantástico conosco, Senhor. Continua conosco, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Ok, os irmãos podem tomar os vossos lugares. Boa noite, paz do Senhor. É um privilégio estar convosco nesta noite. Bom, depois de como Deus usou o pastor Isaac, eu tenho estado todo o dia com atenção lá em cima, porque é uma grande responsabilidade depois da forma com que o servo de Deus ministrou a palavra para nós no sábado, no domingo. E claro, sentimos-nos muito pequeninos, mas estamos aqui para servir o Senhor. Estamos numa noite muito especial, irmãos, como igreja, estar aqui reunido, e eu quero dar os parabéns àqueles que fizeram um esforço para estar aqui, quando no nosso país e em todo o mundo tanta gente se entrega a celebrar a morte. Nós hoje celebramos a vida. Nós hoje celebramos um Cristo vivo, um Cristo que dá vida e uma vida abundante. O inimigo veio trazer morte, destruição e choro, mas como acabámos de cantar, Jesus transformou aquele sepulcro em jardim, porque o sepulcro está vazio e a nossa vida agora está cheia, o nosso coração, com a presença do Deus vivo. E se você está connosco nesta noite ou nos escuta de alguma forma através da gravação, e se de alguma forma ainda não conhece esse Senhor da vida, deixem-nos dizer, Ele transformou a minha vida, deu sentido ao meu viver, e nós estamos aqui juntos a celebrar este que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor da vida. Muito bem, faz precisamente 505 anos hoje, 505 anos que Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra os erros da Igreja da altura, a Igreja Romana. Com base nos ensinos dos reformadores, nós pensámos, 505 anos depois, pregar uma noite cada dia, sexta à noite, sábado à noite, domingo à tarde e de manhã, e hoje à noite e amanhã à tarde, cada uma destas que nós chamamos solas ou somente. E estas 5 solas realmente falam sobre aquilo que é os pilares da fé cristã. Não foi Lutero que escreveu as 5 solas, acaba por ser um resumo de todos aqueles que foram reformadores, mas naquela altura era muito importante nós entendermos que quando Martinho Lutero, que já foi tanto falado ontem e anteontem, que conhecia tão bem as Escrituras, na língua original, no grego, ele descobriu lendo a palavra de Deus, e hoje vamos falar sobre graça em Efésios, no capítulo 2, quando ele lê, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ele não conseguia estar calado. A sua consciência, como o pastor Diniz ontem falou, ele disse, eu não posso, porque a
assim que a não ser que eu seja persuadido por meio das passagens que eu citei, a não ser que submetam a minha consciência pela palavra de Deus, eu não vou retratar-me, eu não me retratarei, porque é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. Assim permaneço, não posso fazer outra coisa e Deus me ajude. E sabemos que Deus o ajudou. Ele se levantou contra principalmente as indulgências, elas eram cobradas pela igreja de então, a igreja romana, fazia com que as pessoas tivessem que pagar para serem absolvidas dos seus pecados. E Lutero revoltou-se principalmente ao ver como o povo pobre juntava trocos através do trabalho esforçado para colocar lá na caixinha a moeda para poder fazer uma alma sair do purgatório, como dizia então a igreja de Roma. E ele ficou revoltado ao ler a palavra de Deus e ver que é um dom de Deus, que não se pode pagar a salvação. Alguém já pagou por nós e esse alguém foi Jesus Cristo. Então ele realmente rasgou a bula papal que determinava esse perdão a quem pagasse uma indulgência comprando a salvação. E ele começou então a anunciar para voltarmos à palavra de Deus, e foi um dos muitos homens que Deus usou. Então, vamos até à palavra de Deus, um dos textos principais, encontramos no livro de Efésios, no capítulo 2, e hoje vamos falar sobre graça. Graça, não é? Que nome tão bonito. É nome de pessoas, conheço algumas graças que são muito graciosas. É interessante que as graças que eu conheço são todas muito graciosas e simpáticas. Talvez o nome tenha sempre tudo a ver, não é? Não é essa graça que vamos falar. Também não é ali o bairro da Graça, onde nós temos a congregação mais antiga da Assembleia de Deus de Lisboa. Hoje vamos falar da graça de Deus, deste dom de Deus. Então, este é o texto que vamos ler e vamos basear. E se está connosco pela primeira vez ou nos escuta pela primeira vez, dê-me só um pouco da sua atenção para nós podermos demonstrar pela palavra de Deus que Deus tem algo muito bom para nós. Apesar de nós estarmos de alguma forma longe dele, ele fez tudo o que é necessário para nos aproximarmos dele. Vamos ler então a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, verso 1 até o verso 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E repete-se a ideia que é principal, porque pela graça sois salvos, por meio de fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até aqui a palavra do Senhor. Pela graça sois salvos. Talvez a questão que surja a quem não conhece tanto este discurso cristão, este discurso da Bíblia, talvez a questão surja. Pelo menos era o que eu traria logo primeiramente à minha mente. Salvos do quê? Salvos do quê? Pela graça sois salvos. Salvos do quê? Eu acredito que Deus colocou em cada um de nós, porque a palavra de Deus assim nos afirma, um sentido de eternidade. É muito interessante nós percebermos como o ser humano, na medida que se aproxima da hora em que é chamado, ou seja, por doença, ou por idade, ou às vezes por um acidente, as pessoas repensam toda a sua vida. Porque percebem que a nossa vida, quando somos mais novos, parece que nunca mais terá fim. Mas à medida que os anos vão passando, nós entendemos claramente que deve de haver mais alguma coisa para além desta vida existencial física. E Deus criou em nós um espírito e uma alma, por isso o nosso irmão falava em almas. Almas que identificam cada pessoa, algo que é eterno, algo que Deus colocou dentro de nós e que deve voltar para Ele, porque assim é a sua intenção. Mas salvos do quê?
A palavra de Deus nos diz, neste versículo 1 do capítulo 2, que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ele deu a vida por nós. Jesus deu a sua vida porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E no verso 5 volta a repetir a ideia. Estávamos mortos em nossos delitos, em nossas falhas, porque não há um homem que seja perfeito, não há uma mulher que seja perfeita, não há ninguém que seja perfeito. Então estávamos afastados de Deus. E Deus, através do seu favor, através da sua graça, nos chamou para si. Paulo estava maravilhado pela graça de Deus. Paulo é o escritor que escreve esta carta, que está aqui para nós. Paulo estava maravilhado pela graça de Deus. Lembremos um pouco o apóstolo Paulo. Quem foi ele? Ele era um religioso, como poucos da sua época. Era um homem zeloso. Era um homem que conhecia bem o Antigo Testamento. E quando ouviu dizer que alguém de Nazaré se titulou, se chamou a si mesmo de Messias, e que levantou uma série de gente para o seguir, Paulo, o seu coração ficou completamente obstinado com uma ideia de acabar com todos os seguidores desta seita do Nazareno. A palavra de Deus diz claramente que o Messias nasceria, as profecias diziam que o Messias iria nascer em Belém. Claro que os judeus não conheciam a história que Jesus tinha mesmo nascido em Belém, mas era chamado de Nazareno. E estes seguidores de Jesus, que agora afirmavam que ele estava vivo, para Paulo era algo que atentava contra o próprio templo, o símbolo da presença de Deus, o local da presença de Deus e da lei. Então o apóstolo Paulo tem só um pensamento: acabar com os cristãos, com os seguidores na altura, os nazarenos, com os seguidores de Jesus de Nazaré. E é ele, com o seu pensamento, entrando em casa de cristãos que se reuniam para estudar a palavra, para cantar, para orar, e arrastava as mulheres pelos cabelos e os homens e colocava-os na prisão. Era um homem que fez muito mal, muito sofrimento. Mas também no seu coração ele vivia ardendo quando um daqueles que ele perseguiu e consentiu na sua morte, chamado Estevão, ao morrer, pede perdão pelos seus carrascos e diz que estava a ver o Filho do Homem à direita de Deus. Aquela imagem de Estevão na morte era como que uma ferida que era pisada constantemente. E no seu ardor, no seu zelo, Paulo caminhava, talvez com a sua performance como perseguidor dos nazarenos, daqueles falsos seguidores, daquele falso Cristo. Paulo tentava acabar com todos. Mas Deus tinha um plano para este homem. E Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco e disse-lhe: Saulo, Saulo, ó Paulo, que é o nome grego, por que me persegues? E quando Paulo entendeu: quem és tu, Senhor? Ele entendeu que era algo sobrenatural. E Jesus lhe responde do meio daquela luz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo vê sua vida ser transformada. E quando ele escreve as suas cartas, quando ele escreve os seus ensinos, ele conhecia muito bem que ele não era merecedor do favor de Jesus Cristo. Ele não era merecedor daquilo que Jesus tinha feito na cruz do Calvário, quando foi crucificado, quando foi rasgado o seu lado, quando as suas mãos foram pregadas àquele madeiro. Ele não era merecedor de tão grande amor. No passado, pela sua performance, pelas suas obras, mostrando aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, que ele era alguém zeloso, ele tentou pagar, ele tentou de alguma forma ganhar um lugar de destaque junto de Deus. Mas agora ele percebeu que tudo o que ele tinha feito não tinha sido a favor de Deus, pelo contrário, tinha sido contra a vontade de Deus. O seu coração estava a arder. E naquele vale de tristeza, um daqueles que ele iria perseguir, entra naquela casa e ora por ele. Ele diz que Deus tinha um plano para a sua vida. E Paulo se torna este mensageiro, este missionário que vem pelo todo o mundo conhecido. E ele está sempre maravilhado. E quando ele escreve esta carta aos Efésios, se no primeiro capítulo ele fala muito sobre aquilo que nós temos e as bênçãos que recebemos em Jesus, que é o autor da nossa salvação e o cabeça da igreja, ele começa a falar no segundo capítulo e desenvolve esta tese muito clara. Nós não merecemos a salvação. Não vem de tudo alguma coisa ou alguma coisa que possamos fazer. Não vem de boas obras, não vem de boas escolhas, não vem de boas ações, não vem de caridade. Ninguém pode ganhar o céu, porque todos nós estávamos mortos em ofensas e delitos.
é ofensas e falhas, é ofensas e pecado. Então Paulo vê a superabundante graça de Deus. E ele vê isto, ele escreve muitas vezes acerca disso, como Deus se manifestou. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9, ele diz assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós possamos enriquecer. Então Paulo conhecia claramente que Deus, sendo Deus, Jesus sendo Deus, desceu do alto céu e se fez homem. E andou pelas estradas poeirentas da Galileia, da Palestina, anunciando, fazendo bem, anunciando a paz e a esperança e mostrando este grande amor de Deus, esta superabundante graça. Paulo entende claramente neste capítulo, ele fala, nós andávamos, ele coloca-se no grupo, no versículo 3, ele diz, os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, a nossa carne, o nosso eu, os nossos instintos são para o mal. Quantas vezes nós dizemos coisas que não queríamos dizer? Quantas vezes nós pensamos coisas que não queríamos pensar? Quantas vezes olhamos para coisas que não queríamos observar? E quantas vezes nos sentimos diante de Deus tão pequenos e percebemos que este Deus Santo não pode se misturar connosco, mas Ele se misturou em Jesus Cristo. Ele continua-se a misturar connosco através do seu Espírito Santo, quando nós reconhecemos o nosso pecado e entregamos a nossa vida a Jesus como o nosso Salvador. Salvo do quê? Salvo desta natureza que combate em nós e que nos puxa para estas intenções pecaminosas que mesmo sem pensamos acabamos por fazê-las. Mas Paulo fala também neste versículo que a intenção clara de Deus não apenas nos salvar no momento, mas este Deus, verso 4, como ele diz que é riquíssimo em misericórdia, um Deus que ama, mas não ama de uma dimensão pequena. Paulo conhecia os ensinos de Jesus. Paulo provavelmente conhecia aquilo que Jesus tinha dito e que João escreve, em que Deus, o maior ser, amou o mundo, que a maior quantidade de gente fala de toda a humanidade, de tal maneira, de uma maneira tão intensa, que deu o seu Filho único, que foi o maior presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo sabia que o maior presente de Deus era Jesus. Jesus. E quando ele diz que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor. Nós estávamos mortos, verso 5, em ofensas. Nós estávamos mortos em pecados. Mas Ele nos vivificou, nos deu vida através de Cristo. E Ele coloca aqui este parênteses, pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é mais do que misericórdia, ainda que está interligado uma coisa com a outra. Graça é um favor imerecido. Graça é favor de Deus mesmo quando nós não merecíamos. E Paulo escreve aqui a sua tese claramente dizendo, nós estávamos mortos, nós merecíamos a morte, nós já estávamos mortos espiritualmente, mas Cristo nos quer dar vida e Cristo quer te dar vida hoje. Ele é o mesmo e a sua obra é suficiente para toda a eternidade, sim, mas enquanto a igreja estiver na terra, para nós que estamos aqui, todo o crédito da nossa salvação pertence a Deus. Foi Ele quem tomou a iniciativa, não foi o homem que tomou a iniciativa. Todas as iniciativas do homem de chegar a Deus foram frustradas, mas Deus tomou a iniciativa. Deus olhou para a humanidade perdida e Jesus disse, eu vou, e Deus enviou Jesus a este mundo. O que é o pecado? Eu sei que hoje fala-se muito pouco e prega-se muito pouco sobre o que é o pecado. Jesus ilustrou claramente o que é a graça de Deus em favor do pecado. E eu gostaria de usar uma história de Jesus nesta noite para terminar. E a história que eu gostaria de usar é de alguma forma a história da minha vida. Encontramos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, e nas 3 parábolas sobre alguma coisa perdida, a mais importante é sobre um filho perdido. É bom nós termos uma joia e se a perdemos, certamente vamos chorar e vamos procurar. É bom um pastor ter uma ovelha e se a perder vai procurá-la, mas quem tem um filho e o perde, sabe que não há joias nenhumas do mundo que possam pagar a vida. Então, nessa parábola que nós encontramos, se tiver a sua Bíblia e quiser abrir comigo, em Lucas no capítulo 15, no verso 11 ao verso 32, eu vou ler na versão da Bíblia para todos, porque é uma versão num português mais atual, principalmente para os jovens que estão connosco. Diz assim, um certo homem, Jesus a contar a história, que nós chamamos de parábola. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai, pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele.
Partiu para uma terra muito distante, onde gastou tudo o que possuía. E depois de ter gasto tudo, e como havia muita fome naquela região, ele começou a ter necessidades. E foi pedir trabalho a um homem da região, que o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele desejava encher o estômago, mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou: tantos trabalhadores de meu pai têm quanta comida querem, e eu estou aqui a morrer de fome. Vou, mas é ter com meu pai. E digo-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai. Quando ele vinha longe de casa, já o pai o tinha visto. E cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços, cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou, deu ordem logo aos empregados: tragam depressa o melhor fato, vistam-lhe, põe-lhe também um anel no dedo, sandálias nos pés. Tragam um bezerro mais gordo, matem-no. Vamos fazer um banquete. O meu filho estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e apareceu. E começaram todos com a festa. Jesus conta esta história para nós entendermos este grande amor do Pai. Este grande amor de Deus. E sabem, este também é um pouco a minha história. Eu cresci numa casa cristã. Os meus pais serviam a Deus quando eu nasci. E durante toda a minha infância e adolescência, eu servia a Deus na igreja. Servia a Deus com a minha vida, com os meus dons, com a minha voz. Tentei fazer tudo o que estava ao meu alcance para servir a Deus. Mas houve uma certa altura, no início daquela juventude, na altura em que eu comecei a ficar embriagado com aquilo que o mundo oferecia. Trabalhava numa rádio local, era uma pessoa conhecida naquela cidade e tinha as garrafas já reservadas nos bares da noite, onde muitas vezes, depois de madrugada, de sair de rádio, eu ia para ali para estar com os amigos, conversar e beber, e logo eu me fui esquecendo de Deus. Ao mesmo tempo que eu tinha todos esses prazeres e muitos amigos, ao mesmo tempo que eu tinha tudo o que era preciso, eu comecei a perder algo que eu não tinha percebido porque nunca tinha sentido falta, que era a paz. E quando chegava à noite, depois de uma madrugada e depois de uma noite em que não vivi da forma que Deus se agradava, eu chegava a casa com medo de arrepiar. Ao ver o silêncio do lar, ao ver o silêncio de casa, e pensava: será que Jesus, porque eu acreditava na vinda de Jesus, mesmo estando longe, será que Jesus veio nesta noite? E eu fiquei. Aquele sentimento de que eu não era merecedor de Deus, de que eu não merecia ser levado para Deus, aquele sentimento que eu não merecia sequer ser digno de ser filho dos meus pais, que eram um santo homem e uma santa mulher de Deus, trouxe um grande ardor na minha vida. E em vez de eu me aproximar de Deus, eu me afastei cada vez mais. E um abismo chama outro abismo. E depois de uma série de situações, relações e negócios destruídos e frustrados, eu, numa noite de desespero total sem dormir, eu lembrei-me dos braços deste Pai Celestial. Eu lembrei-me deste Jesus que tinha morrido por mim na cruz. Eu lembrei-me dos ensinos que tinham sido ensinados desde criança, desde bebê, aos pés da minha mãe, aos pés dos professores da escola dominical, da igreja onde eu tinha crescido. E eu disse: Deus, eu sei que não mereço. Eu só mereço julgamento. Eu sou mau. Eu estou morto para ti. Eu sei que os meus pecados têm-me afastado de ti. Mas se queres, e se podes, eu sei que tu podes, e se tu queres perdoar-me, eu vou-me dedicar o resto da minha vida a ti. E aquela noite foi uma noite de transformação. Os problemas continuaram no dia a seguir, mas a atitude com que enfrentei os problemas foi completamente diferente. Eu tinha agora o Espírito Santo de Deus a viver em mim. Eu tinha o perdão de Deus, que era o Pai amado. Eu sentia Jesus ao meu lado a me ajudar. Então eu entendi o valor desta graça. Talvez nunca poderia entender se não passasse por isso. Penso que sim, porque há muitos daqui que foram preservados do pecado dessa forma, mas todos nós falhamos. Todos nós erramos, todos nós sentimos tantas vezes que somos indignos da graça de Deus. Mas repara o que é que este filho fez. Segundo a lei, temos que entender o contexto para quem Jesus estava a contar a história. O contexto para quem Jesus estava a contar a história não tem nada a ver com o nosso contexto atual.
Na altura havia uma lei muito clara, que os filhos desobedientes, se eles fossem desobedientes, se eles fossem maus e desonrassem a família, em última análise, eles deveriam ser apedrejados por toda a vila, por toda a cidade, por terem manchado o nome dos pais. Havia uma tradição. Estamos a falar de uma cultura em que os filhos tinham que honrar os pais. Estamos a falar de uma cultura em que era uma cultura em que o objeto, em que o pai era aquela pessoa de destaque, era uma pessoa de reverência, era uma pessoa a quem os mais antigos de Portugal também se lembram disso, né? Pedir a bênção. Portugal e não só, nos países também que não são portugueses, ou melhor, Portugal continental, mas outros países tinham tanto isto de respeitar o pai de família. Pois bem, o que é que aquele filho fez? Ele estava cansado de viver na casa do pai. Ele não queria mais disciplina, não queria mais o trabalho do campo, o organizar o trabalho dos servos. Ele não queria mais apenas comer a mesma comida todos os dias. Ele queria viver a vida e conhecer o mundo. E ele saiu da casa do pai. Jesus conta a história em que ele sai da casa do pai. Ele vai na direção da cidade. Porque é que o pai lhe deu a herança? Não sei, o pai ainda era vivo. Mas deu-lhe a herança porque o pai é bom por si mesmo. E este pai simboliza a pessoa bendita de Deus. E este filho indigno, que não tinha direito a nada, ele no seu orgulho, pensando que era melhor do que o seu pai, ele iria viver o mundo, ele iria fazer melhores negócios, ele ia ser mais bem-sucedido. Então ele abandonou a casa do pai. Este filho rebelde, que não apenas era orgulhoso, mas rebelde, quis se afastar da disciplina, do trabalho, da boa ordem do lar, para ir na sua própria vida, acordar quando quisesse, fazer o que queria fazer e gastasse o dinheiro da maneira que lhe apetecesse. Este filho que era egoísta, quis receber tudo aquilo que lhe pertencia, mesmo que ainda não era, se calhar, à altura própria, para o seu ego, para o seu bem-prazer e para suprir os seus instintos, os seus desejos do seu coração. Este filho ingrato, que apesar do amor demonstrado pelo pai, volta costas ao lar e vai a caminho da cidade. Este filho pecaminoso, cheio de pecado, que mete-se em toda a classe de vícios, esbanjando os seus bens de uma forma imprópria. Este filho que perdeu tudo, perdeu os bens que tinha, perdeu a herança, perdeu o nome, perdeu a sua própria roupa que tinha. E quando a fome apertou e não havia mais nada a fazer, ele foi procurar trabalho e o único trabalho disponível que havia era guardar porcos. Entendem que naquela cultura guardar porcos era o mais baixo que se podia descer. Para nós hoje talvez isso não tenha tanto sentido, até porque os porcos não é preciso fazer muito para os guardar, mas a verdade é que naquela cultura era um animal imundo que eles não podiam contactar. Então quem estava a ouvir a história de Jesus dizia: sim, este filho orgulhoso, este filho rebelde, este filho egoísta, este filho ingrato, este filho na miséria, na sujidade do pecado, ele não merece perdão. Os ouvintes de Jesus ouvirem a história no seu sentido de justiça, como judeus, como povo da justiça e da lei, eles diziam: ele merece ser apedrejado. Sim, a lei dizia isso mesmo. Estava lá escrito em Deuteronômio 21:18, quando alguém tiver um filho rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e mãe, castigando ele e não der ouvidos, então o seu pai e a sua mãe pegarão nele, levarão os anciãos da cidade e dirão aos anciãos: o nosso filho é um rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, nosso filho é um comilão e beberrão. Então os homens da cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Uau, isto era uma lei dura. O que é que seria de nós? Bom, eu já não estava aqui. Se fosse aplicado, graças a Deus já não estamos debaixo do tempo da lei. Por isso estamos a falar de graça. Então imaginem quem estava a ouvir a história de Jesus dizia: sim, ele merece ser apedrejado. Sim, ele merece a morte. Mas Jesus quer pintar agora um quadro novo. Um quadro de um pai que é Deus completamente diferente do Deus que eles conheciam. Não era mais um Deus com um chicote na mão, não era mais um Deus pronto a castigar, mas ele pinta o quadro de um pai, numa figura que é Deus Pai, que saía todos os dias para o portão da casa, olhando para o infinito da estrada, com a esperança que um dia o seu filho voltasse. E na verdade a história, a parábola nos diz que quando o filho começou a percorrer aquela estrada de volta para a casa do pai, diz que o pai o viu e o pai correu para ele. Não foi o filho que correu para o pai.
Foi o pai que correu para o filho. Isto é muito importante entendermos. Jesus está a manifestar o que é a graça de Deus. A graça de Deus é que o filho devia correr para o pai. Ele vinha cabisbaixo, ele sentia-se em pecado, em misérias, a sua vida era uma vergonha, suas vestes cheiravam a porco, no chiqueiro ele tinha saído, não merecia sequer descalço, tal qual o escravo na altura, como um escravo sujo, maltratado, ele sobe aquela estrada e de repente o pai, o senhor da fazenda, ele esquece de toda a compostura normal de um senhor da sua fazenda e ele começa a correr. Eu quero chegar ao céu e quero ver este vídeo. Bom, isto é uma história, não há vídeo nenhum, mas podemos imaginar, não é? O pai a correr com as suas vestes. Não é o filho que está a correr, é o pai que corre em direção ao filho e agarra-se ao seu pescoço e o cobre de beijos, mesmo cheirando mal. E diz aos seus servos, venham, tragam um vestido novo, um fato novo, vamos vesti-lo de novo. Venham, tragam um anel da autoridade, um anel de herdeiro para colocar novamente no dedo. Venham, tragam sandálias. Ele não pode ser mais escravo, ele não é um pé descalço, porque ele é filho. Ele é o meu filho que estava morto, mas foi encontrado. Graça é isto. É favor imerecido, mais do que misericórdia. A misericórdia o que seria? Seria o pai ouvir as palavras do filho, que lhe disse, pai, eu não mereço ser mais teu filho, mas deixa-me ser um trabalhador. Isso seria misericórdia. O pai diria, ok, então agora vais trabalhar, já não tens direito à herança, és um trabalhador como os outros, trabalhas de sol a sol, tens direito a pão, tens direito a cama, podes estar melhor do que estavas lá onde ele estava. Isso seria misericórdia, seria perdoar naquela dimensão que o próprio filho estava à espera, na boa vontade do seu pai, que ele deixasse pelo menos ser um jornaleiro, um trabalhador. Mas graça é mais do que isso. Graça é mais do que misericórdia. Graça é o pai restituir a mesma posição de filho que ele tinha escolhido afastar-se. A posição de filho que ele cuspiu. A posição de filho que ele abandonou. Isto é graça, é Deus nos restituir novamente e nos chama hoje de filhos. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e lhe entregamos a nossa vida. A manifestação da graça, Jesus veio revelar o verdadeiro coração do Pai. Jesus deixou a sua glória para mostrar o Pai. A certa altura os discípulos disseram, os alunos de Jesus disseram, Jesus, mostra-nos o Pai, só precisamos disso, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco que não tendes visto o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é a revelação do Pai para a humanidade, a revelação do amor do Pai. E o que é que nós vemos nesta história que Jesus contou, neste quadro poético que Jesus contou? O beijo fala-nos do perdão de todos os seus pecados. Deus também nos beija espiritualmente falando, como é óbvio, quando nós percebemos que andamos como aquele filho, longe da sua vontade, fazendo coisas impróprias, mas naquela hora nós dizemos, Deus, eu não mereço. Eu lembro-me daquela madrugada, mas lembro-me claramente, nunca mais posso esquecer, porque aquele foi aquele momento de transformação da minha vida. Deus, eu não mereço, eu não sou digno, deixa-me só trabalhar para Ti, deixa-me só fazer alguma coisa na Tua obra, deixa-me só fazer alguma coisa por Ti. E Deus disse, não, tu não vais trabalhar para mim, tu és o meu filho amado, eu vou-te restituir a minha presença, eu vou-te restituir o perdão, eu vou-te colocar a minha autoridade do anel no teu dedo, eu vou colocar sandálias nos pés para que sejas alguém que espalhe esta mensagem. Sim, o beijo fala do perdão, o vestido fala da justificação. Deixa de estar roto com vestes de mendigo para ter as vestes do Senhor da casa, do Filho do Senhor da casa. O anel para nós é o selo do Espírito, fala de santificação, fala de identificação com a santidade de Deus, sem a qual não veremos o Senhor. Os sapatos, as sandálias, fala de adoção. Só os escravos andavam descalços, os filhos andavam com sandálias em casa. O banquete fala daquilo que Deus tem mais prazer, que é fazer festa, quando um homem e uma mulher, um jovem e um idoso, caem em si e diz,
Eu preciso deste perdão de Deus. Eu preciso desta identificação com Deus. E se arrepende dos seus pecados. E Deus prepara um banquete espiritual. Não um banquete apenas enquanto vivemos aqui. Mas a Bíblia nos fala ainda mais de um banquete que está preparado para nós. A nossa vida pode ser como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Mas ainda que eu ande, porque há momentos em que vamos andar, ainda que eu ande ou que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Repare, talvez alguns estão aqui a passar pelo vale de sombra de morte, pelo vale de doença, de dor, pelo vale de separação, mas o cajado, que é a palavra de Deus, e a vara nos volta a colocar no trilho. Pode ser escuro, pode ser estreito, mas o vale não é lugar para acampar, o vale não é lugar para viver, a casa do Pai é lugar para viver. E passamos aqui por o vale alguns dias e momentos da nossa vida, mas um dia entraremos na casa do Pai, onde há um banquete preparado para nós. Há um banquete preparado para nós. Jesus é o caminho. Jesus, quando conta esta história, o caminho de volta para o Pai foi quem Deus fez. Quando Deus enviou o seu Filho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós não queremos apresentar uma religião, não queremos apresentar uma tradição. Tu não tens que fazer nada a não ser aceitar o que já foi feito. Tu não tens que fazer nada a não ser receber o que já foi produzido por Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário em teu lugar, para que o nosso pecado fosse levado sobre ele. E Ele levou o nosso pecado. Ele levou o pecado de toda a humanidade. Então a igreja proclama a graça de Deus em tudo o que faz. Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. A graça de Deus manifesta na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando então devemos invocar o Senhor? A palavra de Deus diz: invocai o Senhor enquanto se pode achar. Quando? Talvez nós olhamos e pensamos assim, talvez um dia quando for mais velho, quando estiver perto da idade em que sabemos que todos nós temos um tempo de vida, eu vou-me voltar para Deus. Nós não sabemos um dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Este é o momento de voltares para Deus. Este é o momento de receberes este favor imerecido, esta graça, este dom de Deus. Buscai o Senhor. Buscai o Senhor. A reforma vem-nos ensinar que nós não nos aproximamos de Deus no terreno da nossa bondade. Nós não nos conseguimos aproximar de Deus pelas obras que possamos fazer, por muito boas que elas sejam. A reforma vem-nos lembrar que é a misericórdia de Deus revelada através da sua graça, de Jesus Cristo morrendo na cruz por nós. E quando nós aproximamos o trono de graça, aproximamos com temor e com reverência, porque sabemos que não merecíamos, mas Ele se manifestou. Ele se manifestou a cada um de nós. E nesta noite Ele se quer manifestar a cada um de nós. Sabem? Se a nossa necessidade fosse informação, Deus teria enviado um educador. Alguém disse isto. E Jesus foi o grande educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, o Senhor tinha-nos enviado, Deus tinha enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, talvez Deus tinha escolhido um economista. Se a nossa maior necessidade fosse prazer, Deus tinha enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta e procedimento, Ele tinha enviado um legislador. Mas a nossa maior necessidade é perdão. Então Deus enviou o Salvador. E Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E em Jesus Cristo podemos ter perdão e ter paz com Deus. Quando nós anunciamos, e temos vindo a falar ao longo destes 5 dias, sobre a importância das Escrituras, que é a base da nossa fé, nós não queremos em nada mais do que está escrito neste livro sagrado. Quando nós falamos da necessidade de nos aproximarmos com fé em Deus, com fé na obra que Jesus fez, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Quando nós falamos que só em Cristo há salvação, porque Ele fez tudo e Ele merece toda a glória e toda a honra, fez tudo o que é necessário para a nossa salvação, um só Salvador, um só Senhor. Nós hoje falamos da graça, este favor é merecido. Se o meu amigo ou a minha amiga pensa que merece o perdão de Deus, ninguém merece.
Não estamos aqui a falar num tratado de teologia, para isso talvez o nosso pastor seria muito mais habilitado do que eu. Estou-vos a falar apenas de uma oferta simples de perdão e de graça divina. E a minha pergunta é, ao ouvir esta mensagem, eu entender que nós estávamos mortos para Deus por causa das nossas ofensas e pecados. Nós não merecíamos o perdão, mas Deus deu um passo na nossa direção. Deus deu muitos passos na nossa direção. Para alguns, como ouvíamos há pouco, foi um convite no meio de um bairro em que estavam ali com os seus amigos. Para alguns foi talvez um anúncio na internet. Para outros foi talvez uma palavra, um convite de um amigo ou de um familiar. Eu não sei, mas cada gesto desse é a manifestação de que Deus está interessado em que tu tenhas paz com Ele e tu tenhas um sentido da vida que só Deus pode dar. Eu não sei se está entre nós alguém, no momento em que eu vou terminar a minha intervenção, que sente precisamente que precisa de ser perdoado, que sente que em si mesmo não merece este perdão, mas que nesta noite quer dizer: Jesus, eu acredito que Tu és aquele que morreu pelos meus pecados. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão. Se nesta noite ouvir esta mensagem, entende que Deus é que teve a intenção. Deus é um Deus intencional e Ele moveu-se na tua direção. E nesta noite Ele está a dizer: dá-me, filho meu, o teu coração. Dar o coração a Deus significa proteção, significa aceitação, significa inclusão, significa sermos amados e perdoados. Mas só podemos fazer isso através de um caminho, e o caminho é Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque diante dos homens nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Jesus é o caminho, Jesus é a expressão do amor de Deus, Jesus é o Salvador do mundo. Eu não sei se está entre nós alguém que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, de entregar a sua vida a Deus, fazer como aquele jovem da história que nós contamos, chamamos o filho pródigo, aquele jovem que percebeu que tinha caído no pecado, que tinha falhado no propósito, tinha falhado na intenção que o pai tinha para ele, de ser o seu herdeiro, de ser alguém que pudesse produzir alguma coisa, mas nas suas ações um abismo chamou outro abismo, nas suas escolhas levou-o para um chiqueiro, levou-o para o meio da podridão, no meio da porcaria dos porcos, deixem-me passar a expressão. Mas nesta noite quero dizer: eu vou-me levantar, eu não vou mais continuar aqui. E vai dizer como aquele jovem disse: eu vou-me levantar, eu vou ter com o meu pai, e eu vou-lhe dizer: pai, eu não sou digno de ser teu filho, não mereço, mas deixa-me pelo menos trabalhar para ti. E quero dar um passo na direção deste pai. Não sei se está entre nós alguém que quer tomar esta decisão nesta noite. Então, olha, tenha coragem. Aquele jovem podia ter ficado, o Eliseu e a minha mulher ouviram isto milhares de vezes. Ele podia ter ficado lá, no chiqueiro, dizer: eu devia-me de levantar. Eu devia de ter com o pai. Mas as bolotas servem. Esta vida até é mais ou menos. Tirando o cheiro, tirando a miséria. Pelo menos não morro de fome. Não. Ele disse: eu vou-me levantar. E levantou-se. E nesta noite tu tens de te levantar. Lembra-te de onde caíste e levanta-te. E diz: eu não vou mais voltar a cair. Eu vou para os braços do Pai. Olha, já que vamos levantar, levantemos-nos todos agora. E vamos nos levantar para terminar. Mas eu gostaria de orar por alguém que nesta noite, ao ouvir esta mensagem, ao ouvir esta transmissão da graça de Deus, quer dizer: Pastor Josué, eu quero dedicar a minha vida a Jesus. Eu quero caminhar com Jesus neste caminho. Eu quero lhe entregar a minha vida. Eu preciso de ser aceito e perdoado ou perdoada. Eu preciso deste amor hoje. Está entre nós nesta condição. Olha, faça assim um gesto como eu estou a fazer. Levanta o seu braço como sinal. Levanta o seu braço dizendo: Pai, eu estou aqui. Eu preciso do teu perdão. Está entre nós alguém que quer tomar esta decisão nesta noite de entregar a sua vida a Jesus. Eu sei que alguns que estão aqui já o fizeram nas noites anteriores ou nos dias anteriores. Mas eu gostaria de fazer um segundo convite para aqueles que Deus tinha um propósito tão claro para as suas vidas, mas as suas escolhas levaram para uma situação em que se sentem qual filho pródigo no chiqueiro. E nesta noite querem sair deste lugar, querem voltar para o centro da vontade de Deus. Querem dizer: Jesus, não seja o que eu quero, não sejam os meus impulsos, não sejam os meus desejos, mas seja a tua vontade. E se a tua vontade é que eu vá para o fim do mundo,
então eu farei a tua vontade, eu seguirei o teu desejo, porque eu sei que o teu desejo para mim, a tua vontade é perfeita, é agradável, e só assim eu vou ser feliz. Este desafio eu já digo para virem aqui à frente, não falo para levantar braços. Eu quero orar por vós. Talvez alguém que se sente tal qual este filho, numa circunstância em que não podia descer, talvez espiritualmente, emocionalmente, mais baixo, mas nesta noite quer ser beijado por Deus, recuperado por Deus, perdoado por Deus, e quer dizer: eu dedico a Ti a minha vida, Deus, aceita-me tal qual eu sou.